Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do Wallace Souza. O caso que eu vou contar hoje, ele tem envolvimento de muitas pessoas, então eu espero que não fique confuso. Algumas pessoas vão aparecer mais de uma vez na história. E esse caso ele é um caso muito absurdo, provavelmente um dos casos mais absurdos que já aconteceram no Brasil. E como dizem que toda história tem dois lados, esse caso ele também tem duas versões. Só que uma das versões foi mais apresentada pela mídia, e como eu peguei essas informações de matérias, de documentários e reportagens sobre esse caso, provavelmente o vídeo aqui vai ter mais sobre uma versão do que a outra, mas eu vou tentar o máximo possível passar as duas versões. E nada do que eu disser nesse vídeo reflete a minha opinião pessoal, e sim a opinião dos envolvidos na história e também as informações que eu encontrei nas reportagens e nos documentários sobre esse caso. E o principal personagem dessa história é o Francisco Wallace Cavalcante de Souza, mais conhecido como Wallace de Souza. Ele nasceu em 12 de agosto de 1958 em Manaus, no Amazonas, Brasil. O Wallace ele tinha 4 irmãos, a Marlúcia, o Ulisses, o Carlos e o Fausto. Em 1979, o Wallace ele entrou para a Polícia Civil do estado do Amazonas. E ele ficou lá por 8 anos até ser expulso em 1987. Houve uma investigação porque ele supostamente estaria envolvido em um esquema de desvio de combustível. Porém, em 2009, ele acabou sendo inocentado por uma decisão judicial. Ele acabou passando por meio jornalístico e ele apresentou um programa chamado Canal Livre. E esse programa ele foi recordista de audiência na região norte do país. O Wallace ele iniciou na política e ele se candidatou inicialmente a vereador, porém ele obteve apenas 898 votos e não foi eleito. Em 1998, ele se candidatou a deputado estadual pelo estado do Amazonas, onde obteve mais de 51 mil votos, se tornando o mais votado da história do Amazonas. O Wallace ele teve 4 filhos, o Rafael, o Willace, o Williams e o Willard. E um dos maiores problemas em Manaus era a violência gerada pelo tráfico de drogas. E o programa Canal Livre, que era apresentado pelo Wallace, ele tratava exatamente esse assunto. O apresentador ele mostrava notícias relacionadas aos crimes que ocorriam na região, sempre mantendo um discurso e uma postura forte contra o crime, principalmente contra os traficantes. E em partes isso também era uma postura resultante de uma tragédia que ocorreu na família do Wallace. Ele tinha perdido o irmão Ulisses para as drogas. O Ulisses ele foi dependente químico e ele perdeu a vida na luta contra as drogas. E o Wallace ele culpava os traficantes pela perda do seu irmão, de quem ele era muito próximo. E as imagens mostradas no programa muitas vezes eram imagens fortes. Eles chegavam às vezes logo após o ocorrido. Então eles mostravam ali cenas dos corpos, às vezes cenas bem violentas. E a audiência do programa foi cada vez aumentando mais. E o Canal Livre ele chegou a bater vários recordes de audiência. E a população passou a ver o Wallace como uma espécie de herói. E muitas vezes eles ligavam para o programa para fazer uma denúncia em vez de ligar para a delegacia. E a população gostava muito do programa. E no início o próprio Wallace acompanhava a polícia nas operações, junto com um cinegrafista. Depois ele passou a ficar mais em estúdio e um repórter ele cobria as informações dos crimes nas ruas. Sempre com Wallace batendo de frente na luta contra a violência e o crime na região. E era comum que a equipe do Canal Livre chegasse antes das emissoras concorrentes nos locais dos crimes. Então eles mostravam muitas vezes em primeira mão as cenas dos crimes, o que fez com que eles tivessem um aumento de audiência, fazendo com que o programa ganhasse um grande destaque na região. Em uma determinada ocasião, um criminoso que estava em confronto com a polícia, ele exigiu a presença do deputado Wallace para que ele pudesse se entregar.
E o deputado ele saiu da casa dele e foi até o local para acompanhar o criminoso até a delegacia para que ele se entregasse. Então ele chegou a entrar no carro com o criminoso estava armado. Porém, no meio do caminho, eles acabaram liberando o deputado. E essa atitude foi vista como uma atitude de muita coragem, o que só reforçou a popularidade do Wallace. Então a carreira política do Wallace ia bem, o programa de TV que ele apresentava também ia bem, e ele era muito bem visto pela população, até um dia que a polícia ela foi atender uma denúncia de tráfico de drogas. E a polícia vai verificar a movimentação ali da venda de drogas no local. E a denúncia dizia que estava envolvido um ex-policial muito perigoso. Eles constatam ali a movimentação da venda de drogas, então eles invadem a casa e eles detêm um homem. E esse homem ele tenta suborná-los, oferecendo uma quantia ali em dinheiro. E a polícia questiona de onde aquele homem teria aquela quantidade de dinheiro. E ele diz que não seria ele, seria o chefe dele. O homem era Moacir Jorge, que era um ex-policial que foi expulso da corporação porque durante o período que ele esteve como policial militar, ele foi acusado de 9 crimes. No caso, 9 homicídios. Quando foi preso, o Moacir ele temeu pela própria vida e ele disse para a polícia que ele precisava ficar numa cela separado dos demais presos. E quando a polícia começou a questionar o porquê que ele precisava ser separado dos outros presos, ele então resolveu falar por troca de proteção. O Moacir era conhecido como Moa e ele fazia parte de um grande grupo criminoso da região. Eles eram responsáveis por boa parte do tráfico de drogas local e também eram responsáveis por diversos homicídios ocorridos na região. E segundo o Moacir, esse grupo era liderado pelo deputado Wallace Souza. E ainda segundo o Moacir, o deputado havia dado ordens para que o grupo agisse pela região, cometendo os mais diversos crimes. E por essa razão que o Canal Livre chegava primeiro nos locais dos ocorridos, afinal, os crimes eram ordenados pelo Wallace Souza. Ou seja, segundo esse depoimento do Moacir, o Canal Livre ele era apenas uma fachada para que a organização cometesse os crimes e eles pudessem apresentar esses crimes no programa. Muitas vezes esses crimes eram contra os traficantes rivais, então eles teriam ali crimes para apresentar quase que diariamente em primeira mão, o que aumentaria muito a audiência do programa. E é óbvio que com essa denúncia surreal, a polícia ela começou uma investigação. Porém, por ser deputado, a polícia não podia investigar diretamente o Wallace. E logo começaram a surgir notícias sobre o envolvimento do Wallace na suposta organização criminosa. Então o Wallace ele vai à tribuna falar sobre o assunto e ele ganha o apoio de seus colegas parlamentares que acreditavam na versão do Wallace, que disse que isso não passava de uma perseguição política. E o Wallace ele também deixa bem claro que ele nem sequer conhecia o Moacir. E a família do Wallace, assim como boa parte da população, acreditava que aquilo não passava de uma tentativa de sujar a imagem tão popular do deputado. Até que um dia chega a uma redação de jornal algumas fotos, e nessas fotos era possível ver o Moacir na piscina da casa do deputado Wallace Souza, e nas fotos também apareciam o deputado ao lado do Moacir. Então, quando ele foi confrontado com as fotos, o deputado ele falou que ele não conhecia o Moacir por esse nome, ele conhecia ele pelo nome de Jorge, já que o nome dele era Moacir Jorge. E ele disse que ele não era próximo do Moacir e que na ocasião que a foto foi tirada, ele tinha chegado em casa e ele morava com seu filho Rafael. E o Rafael estava dando ali um churrasco, era uma espécie de confraternização para os colegas dele de academia de jiu-jitsu. Parece que eles estavam ali trocando de faixa, então eles estavam ali celebrando aquela ocasião. E então o deputado chegou na casa e começou a participar ali da celebração. Em um momento ele resolve entrar na piscina e foi quando as fotos foram tiradas. Então o Wallace ele não seria próximo do Moacir, mas o filho dele, o Rafael, ele treinava na mesma academia de jiu-jitsu que o Moacir. E é claro que essa foto parecia no mínimo contraditória, não somente pelas acusações contra o deputado dele ter envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes, mas principalmente pelo apresentador que tanto repudiava os crimes no seu programa de TV, está ali na piscina
aparentemente celebrando junto com um ex-policial que foi expulso da corporação e agora fazia parte de uma organização criminosa. Como eu falei anteriormente, a polícia ela não podia investigar diretamente o deputado, então eles começaram por se concentrar nas imagens do programa Canal Livre. Eles começaram ali a analisar as imagens de crimes que haviam sido noticiados no programa, com algumas informações dadas pelo Moacir. E uma das imagens que chamou muita atenção da polícia foi um vídeo de um crime que foi noticiado no programa, em que o repórter ele chegava ao local onde um corpo havia sido carbonizado. E no momento que o repórter do Canal Livre chega ao local, é possível ver que ainda saía fumaça do corpo da vítima, o que dá a entender que o crime teria acontecido há pouco tempo atrás. Mas o que realmente chamou a atenção da polícia foram algumas informações dadas pelo repórter. Só de olhar para o corpo da vítima, que estava carbonizado, não é? O repórter conseguiu dizer que se tratava de um homem e que o crime havia ocorrido de madrugada. Também disse que não haviam marcas de bala no corpo e que o que tinha sido utilizado para queimar o indivíduo foi gasolina. O que realmente são informações bem precisas para alguém dar, sendo que ele tinha acabado de chegar ao local e lembrando que o corpo estava carbonizado. E algumas dessas informações só seriam possíveis após uma análise de uma autópsia. E segundo o Moacir, o corpo que aparecia nessas imagens, que foi noticiado no Canal Livre, pertencia ao traficante Renato Fernandes. O Moacir relatou que o Rafael, filho do Wallace, ele teria ligado em uma ocasião para ele, convidando ele para participar de um roubo de uma mercadoria de drogas que chegaria naquela madrugada. Porém, o Moacir teria se recusado. No dia seguinte que teria acontecido o roubo, o Moacir ele estava na casa do Rafael, que também era a casa do Wallace, e o Rafael teria visto as imagens do corpo carbonizado na TV e ele teria feito algum comentário do tipo, está tudo certo, dando a entender que ele tinha participação naquele crime. O que teria acontecido é que eles teriam agredido o traficante para ficar com a mercadoria e depois teriam levado ele para a mata e queimado o corpo dele enquanto ele ainda estava vivo. E com as investigações, a polícia ela descobre que os seguranças do Wallace, eles são ex-policiais expulsos da corporação por envolvimento com crime. E a polícia também recebe o depoimento de um homem conhecido como Júnior Sujo. Ele teria dito que ele presenciou um crime contra a vida de um outro homem e que esse crime teria ocorrido a mando do deputado. Alguns dias depois, o Júnior Sujo ele foi executado com 15 tiros. E não somente as testemunhas corriam risco, mas também as pessoas envolvidas na investigação, elas disseram que elas sofreram diversas ameaças. E houve também uma explosão no prédio da Polícia Federal, aonde o Moacir estava preso. E haviam cerca de 30 presos no local. A princípio, acreditava-se que isso tinha sido uma tentativa de tirar a vida do Moacir, porém o Moacir sobreviveu à explosão. E mais tarde foi concluído que a explosão na verdade foi acidental, que ela ocorreu por conta de algumas bombas que estavam sendo armazenadas ali no prédio da Polícia Federal e haviam sido apreendidas numa operação de combate à pesca ilegal. O Wallace ele mantinha a sua palavra de que aquilo era uma perseguição política e que haviam pego o Moa apenas para usar contra ele, mas que não haviam provas materiais que ligassem ele a nenhum crime. E ele sempre manteve a sua inocência. Bem como a sua família, que sempre apoiou o Wallace e sempre o defendeu das acusações. O Wallace, anteriormente, ele tinha feito uma denúncia contra a prefeitura de Coari em um caso de pedofilia e que envolvia o prefeito de Coari, o Adail Pinheiro. E segundo ele, essa podia ser uma das razões pela qual ele estaria sendo perseguido. O Wallace ele tinha interesse em se tornar secretário de segurança, e isso daria uma visibilidade política muito grande, e por isso também existia ali uma resistência contra essa possibilidade. A polícia ela chamou o Rafael, o filho do Wallace, para depor e ele negou qualquer envolvimento nos crimes. E ele disse que conhecia o Moacir da academia de jiu-jitsu. Com base nas investigações, a polícia ela acreditava que com o passar do tempo, o Wallace ele começou a ficar com o dinheiro e com as drogas apreendidas nas operações que ele participava junto com a polícia para o programa Canal Livre.
E então eles passaram a vender essa droga. E eles passaram também a tirar a vida dos traficantes rivais e aproveitaram para passar a noticiar esses crimes no programa. E entre esses rivais estava um homem, um traficante conhecido como Bebeto, ou Bebetão, e o filho dele, que era conhecido como Bebetinho. O filho Bebetinho, ele teve a sua vida tirada e esse crime ele foi noticiado no Canal Livre. O Bebeto, o pai, é claro, ele queria saber quem tinha tirado a vida do filho dele. E haviam rumores de que o Rafael, o filho do Wallace, tinha envolvimento nesse crime. O Bebeto, então, estava determinado a tirar a vida do Rafael como vingança. E, supostamente, o Wallace ele teria se encontrado com o Bebeto para tentar amenizar essa situação ou solucionar isso. Mas não se sabe ao certo o que eles teriam conversado nessa reunião. A informação que se tem é que depois disso, o Bebeto ele teria entrado em contato com a Força Tarefa e dito que ele tinha algumas informações importantes para dar sobre o caso do Wallace. Então foi marcada uma data para que ele se encontrasse com o pessoal da Força Tarefa, porém ele teve a sua vida tirada antes disso acontecer. E as suspeitas caíram sobre o deputado. Eis então que, em meio disso, surge a esposa do Moacir. E ela dá uma declaração dizendo que, na verdade, o Moacir ele tinha sido torturado para dizer todas aquelas coisas que ele tinha dito sobre o Wallace e o filho dele, o Rafael. E que o secretário de inteligência era quem tinha dito para o Moacir o que ele tinha que declarar. E é claro que isso deu uma certa virada no caso, porque isso ia também a encontro o que desde o início o deputado e a sua família vinham falando, que aquilo não passava de uma perseguição política. E a partir desse momento a população ela começou a ficar um pouco dividida, com uma parte acreditando na culpa do deputado e uma parte acreditando na inocência do deputado. E eu penso que até hoje essa dúvida perdura para muitas pessoas. Então o Moacir ele declara que ele não conhecia o Wallace, ele apenas conhecia o Rafael da academia de jiu-jitsu e que ele nunca esteve na piscina ao mesmo tempo que o deputado, apesar de ter mais de uma foto que mostravam o contrário. A polícia então ela pediu a quebra de sigilo telefônico do Moacir e no histórico de ligações haviam diversas ligações do Moacir para o deputado Wallace, bem como do Wallace para o Moacir e também do Moacir para o Rafael, do Rafael para o Moacir. Então a esposa do Moacir surge com uma nova declaração e ela diz que na verdade ela recebeu dinheiro do Wallace por meio do Rafael para orientar o Moacir a dizer que tinha sido torturado para dar aquelas declarações. Ou seja, ela tinha voltado atrás no que ela tinha dito anteriormente. Um ex-policial militar que atuou como segurança do Wallace. Ele deu um depoimento em que ele afirmava que o crime ocorrido contra um traficante chamado Henrique, que tinha sido noticiado no Canal Livre, ele havia sido cometido pelo Moacir e pelo Rafael. Que o Rafael seria quem estava dirigindo o carro e o Moacir teria efetuado os disparos contra o Henrique. A polícia ela consegue então um mandado de busca para a casa do Rafael, lembrando que o Rafael morava com o pai, o Wallace. Quase no mesmo momento que a polícia chega à casa, chega num carro o Rafael, e então eles revistam o carro. O carro na verdade pertencia ao Wallace e no carro eles encontram 2 carregadores de pistola. E o Rafael diz que os carregadores pertencem ao seu pai. E pouco depois deles começarem as buscas na casa, o deputado ele também chega ao local. E essa busca ela foi filmada e durante as filmagens é possível ouvir o deputado dizendo que ele se tornaria secretário de segurança e que esses mesmos policiais que estavam fazendo a busca na casa dele pagariam por isso. E não demorou muito para começar a aparecer outros políticos na casa do deputado e também alguns membros da família do Wallace, provavelmente na tentativa de atrapalhar as buscas ou criar ali um certo tumulto. E apesar de alguns ânimos exaltados, a polícia ela conseguiu fazer a busca na casa e a imprensa ela estava do lado de fora, aguardando ansiosamente. E na casa foi encontrada uma grande quantia de dinheiro que não havia sido declarada. E no quarto do Rafael havia um armário que era fechado por um cadeado. E quando questionado, ele disse que não sabia onde estava a chave daquele armário porque fazia tempo que ele não mexia naquilo. Então a polícia quebrou o cadeado para poder abrir o armário. E foram encontradas 9 munições deflagradas e um papel que continha uma espécie de lista com alguns nomes.
A polícia acreditava que os nomes na lista eram nomes de narcotraficantes que haviam sido vitimados pelo grupo. Eles também encontraram diversos tipos de munições. E foi dada a voz de prisão para o Rafael, porém ele começou a passar mal e teve que ser levado ao hospital. Ele recebeu atendimento e quando teve alta ele foi levado para a penitenciária. O Wallace, ele alegou que ele guardava aquele dinheiro porque ele tinha problemas de saúde por conta de uma trombose e que quando ele tinha que fazer um tratamento, ele tinha que viajar até São Paulo. Já o Rafael não soube explicar aquela lista e as munições era porque ele tinha feito um curso de atirador desportista. Também foram feitas buscas e apreensões nas casas dos seguranças do Wallace, onde foram encontradas diversas armas e munições, algumas ilegais, e com isso alguns dos seguranças foram presos. E o motorista do Wallace, chamado Mário, ele também foi preso e a polícia acreditava que ele tinha envolvimento nos crimes ou pelo menos havia presenciado os crimes. A polícia então se concentra naquela lista de nomes e eles acreditavam que aqueles nomes eram nomes dos narcotraficantes que tinham sido vitimados pelo grupo e junto tinha o nome da pessoa que tinha cometido o crime. E entre esses nomes estava o nome do Bebetinho, o traficante que eu mencionei anteriormente. A polícia então pede a exumação do corpo do Bebetinho para fazer uma análise de comparação balística para comparar as munições que tinham sido encontradas no quarto do Rafael com os tiros que o Bebetinho tinha levado. E com a comparação ficou constatado que as munições encontradas no corpo eram idênticas às encontradas no quarto do Rafael. E com maiores investigações, a polícia descobriu que tinha ocorrido um furto de um dinheiro que estava no carro do Bebetinho e teriam levado mais de 230 mil reais. Esse dinheiro, obviamente, era fruto do tráfico de drogas. E com isso, o Bebetinho ele foi atrás para saber quem que tinha cometido esse furto. E então ele manda executar o Fabiano, que teria envolvimento no furto. E o outro envolvido seria o Júnior Sujo, que conseguiu fugir do local e mais tarde deu aquela declaração que eu mencionei anteriormente, que ele tinha presenciado um homicídio. E essa execução do Fabiano teria a participação do Rafael, que supostamente era amigo do Bebetinho. Porém, haviam boatos que o próprio Rafael estava envolvido no furto e ele que teria mandado os outros dois cometerem o crime. E quando o Bebetinho ele ficou sabendo disso, ele disse que ia tirar a vida do Rafael. Porém, o Rafael teria agido antes e teria ordenado que suas seguranças tirassem a vida do Bebetinho, e eles o fizeram. E esse crime contra a vida do Bebetinho foi mostrado no Canal Livre e depois o pai dele, o Bebeto, também teve a vida tirada, supostamente a mando do deputado. E essa história teria sido confirmada pelo Moacir. E o Júnior Sujo, que teria participado do furto e teria presenciado o homicídio do Fabiano. Como eu falei antes, ele tinha ido dar o depoimento dele para a Força Tarefa. E nesse depoimento ele teria dito que um dos criminosos responsáveis pelo homicídio do Fabiano tinha sido um traficante conhecido como Franquizinho do 40. Lembrando que o Júnior Sujo também teve a vida tirada poucos dias depois de dar esse depoimento. E o nome do Franquizinho do 40, ele estava naquela lista encontrada no quarto do Rafael. E nessa lista, o nome dele estava marcado como a pessoa que tirou a vida do Júnior Sujo. A polícia, então, mais do que nunca, busca pelo Franquizinho do 40 e eles acabam o encontrando. O Franquizinho, ele nega conhecer o deputado Wallace e o Rafael e ele diz que ele conhece eles apenas da TV. E mais tarde ele declarou que ele pagava para o Wallace mais de R$ 1.500 por semana para que ele pudesse continuar ali com o trabalho dele de traficante e para que o nome dele não fosse mencionado no Canal Livre, o que obviamente foi negado pelo Wallace. Inclusive, o advogado do Wallace disse que era um absurdo aquilo, porque o programa naquela época faturava muito com os comerciais, então aqueles R$ 1.500 não era nada perto do que eles lucravam com o programa. E como já tinha sido feito por outros antes, o Franquizinho ele também volta atrás no seu depoimento e diz que ele deu aquelas declarações porque tinha sido torturado. Um advogado ele procura a polícia e ele diz que ele havia trabalhado para o Franquizinho e que em uma ocasião o Franquizinho teria pedido para o advogado acompanhar ele, pois ele teria uma reunião com o Wallace. O advogado ele teria ficado no carro e feito algumas fotografias que foram mostradas para a polícia.
Nessas fotografias era possível ver o Wallace ali numa espécie de reunião com o Frankzinho. E novamente muito foi questionado porque o deputado Wallace, o apresentador Wallace, que tanto lutava contra a criminalidade, estava ali em uma reunião com um traficante conhecido. Também surgiu a declaração de um homem conhecido como Luiz Pulga. O Luiz ele disse ter recebido uma proposta do grupo criminoso liderado pelo Wallace, e era uma proposta para ele tirar a vida de uma das juízas envolvidas no caso. Porém, o Luiz ele teria negado. E o homem teve a sua vida tirada pouco tempo depois. E a essa altura, a notícia de que um apresentador de TV no Brasil, ele tirava a vida dos traficantes concorrentes para mostrar, para noticiar esses crimes no seu programa de TV, já tinham se espalhado pelo mundo e isso já estava sendo noticiado internacionalmente. E nessa mesma época, o deputado Wallace teve o seu mandato cassado pela Assembleia do Amazonas. Foram 16 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções. Então, a partir desse momento, o Wallace ele passa a ser um réu comum e a justiça ela determina a prisão temporária do Wallace Souza, porém ele foge, fazendo com que a polícia comece uma grande busca pelo Wallace, cercando toda a cidade. E posteriormente o Wallace ele acaba se entregando. A produtora do programa Canal Livre, chamada Vanessa, ela entrega à polícia uma gravação de uma ligação que a irmã do Frankzinho teria feito para ela. A irmã do Frankzinho se chamava Patrícia. A Patrícia teria ligado para Vanessa e ela teria dito nessa ligação que ela sabia quem tinha tirado a vida do Bebeto, que tinha sido ali um outro traficante, e que ela sabia que não tinha sido o Wallace. E quase que ao mesmo tempo surge uma nova declaração do Moacir, em que ele dizia que ele tinha informações sobre o crime contra um outro traficante conhecido como Caçula. O Rafael teria feito os disparos contra o Caçula e o Moacir ele ouviu uma conversa entre o Rafael e o Wallace em que o Wallace dava a entender que ele tinha sido o mandante desse crime. O Caçula ele seria o traficante responsável por ter levado o irmão do Wallace, o Ulisses, ao mundo das drogas. Então isso seria ali uma espécie de vingança. Segundo Moacir, quem teria alugado o carro para cometerem esse crime tinha sido o Wallace. Porém, o dono da locadora de carros negou que o Wallace tivesse alugado qualquer carro lá. Então eles não conseguiram comprovar a participação do Wallace nesse crime. Algumas testemunhas elas perderam a vida após darem os seus depoimentos. E é claro que esses crimes eles foram associados ao grupo criminoso do Wallace. A polícia ela consegue prender a Patrícia, a irmã do Frankzinho do 40, e ela tinha assumido ali os serviços do Frankzinho enquanto ele estava preso. E quando ela esteve detida, ela falou para a polícia que o Wallace teria dito que ele pagava para quem tirasse a vida do Tomás Vasconcelos, porque ele acreditava que assim as investigações acabariam, porque os demais envolvidos ficariam com medo. E que a Vanessa fazia parte da organização criminosa. E mais, que ela teria sido paga para fazer a tal ligação para Vanessa, onde ela alegava ali a inocência do Wallace no crime contra o Bebeto. Então a Vanessa ela acaba sendo presa. Então surge outra testemunha, ele era conhecido como Flavinho da 14, e ele disse que presenciou um momento em que o carro foi alugado pelo Wallace para o carro que foi utilizado depois no crime contra o Caçula. Porém, o Flavinho da 14, ele era sobrinho do Bebeto, primo do Bebetinho. Então foi muito questionado se isso não seria apenas uma tentativa de vingança contra o Wallace e o Rafael. A Vanessa, ela posteriormente foi libertada, assim como a Patrícia, que cumpriu a pena dela e foi libertada. Porém, a Patrícia, ela teve a sua vida tirada pouco depois de sair da prisão. E outra testemunha, uma outra pessoa que também trabalhava no Canal Livre, ela deu seu depoimento, porém dessa vez o depoimento era contra o Wallace e a sua equipe. A Gisele, que trabalhava no Canal Livre, ela deu seu relato dizendo que ela presenciou algumas vezes tortura contra algumas pessoas para que eles confessassem certos crimes e aquilo depois aparecia no noticiado no programa.
O Wallace, ele acabou tendo algumas complicações, alguns problemas de saúde, e ele teve que ser internado em São Paulo. E ele acabou perdendo a vida em 27 de julho de 2010, e ele estava com 51 anos. E o seu corpo ele foi levado para Manaus, onde ele foi sepultado. E ocorreu o julgamento dos envolvidos no caso do crime contra o caçula, que seria o Rafael, o Moacir e o motorista do Wallace, o Mário. E durante esse julgamento, o Moacir ele voltou atrás sobre todos os depoimentos que ele tinha dado até então, alegando novamente que ele tinha sido torturado para dar todas aquelas declarações, acusando o secretário de inteligência por ordenar as torturas e por dizer o que ele tinha que relatar. O motorista, o Mário, e o Moacir, ambos foram absolvidos. Porém, o Rafael ele foi condenado por homicídio simples. E em 2013, o franquezinho do 40 ele foi encontrado sem vida em uma mala. O seu corpo havia sido separado em pedaços. O Moacir ele também perdeu a vida, porém em uma rebelião que aconteceu no presídio. E o filho do Wallace, o Willacy Souza, é o único que continua envolvido na política. E ele também apresenta o programa Sinal Livre, que agora é transmitido na internet. E ele até hoje defende a inocência do pai e ele acredita na perseguição política. Ele diz que essa perseguição política envolve o senador do Amazonas, Eduardo Braga, e também o ex-prefeito de Coari, o Adail Pinheiro. E esse ano, 2022, o Rafael teve seu nome retirado do processo criminal, onde ele era julgado por ter tirado a vida do Luiz Pulga. E esse foi o caso mais que absurdo de hoje. E eu quero ressaltar aqui que nada do que eu falei nesse vídeo reflete a minha opinião. Eu apenas estou contando aqui fatos para vocês. E foi tudo retirado de informações que eu encontrei em matérias, reportagens e documentários sobre esse caso. E como vocês podem perceber, a maior parte das informações elas apoiam uma versão da história. Isso principalmente porque a mídia apoiava muito essa versão de que o deputado era culpado. Mas eu tentei ao máximo trazer informações aqui das duas versões. E lembrando que o deputado, ele sempre até o seu último dia manteve a sua inocência. E é isso, não esqueça de se inscrever, deixa seu like e até o próximo vídeo.